Vamos começando a nossa live, dessa vez com um convidado muito especial, né? O presidente da FBTC, Wilson Mello. Wilson, vou pedir que tu fale um pouquinho do teu trabalho, né? Como você sabe, o professor Wilson Mello é o presidente atual da FBTC, já indo para a sua segunda gestão, né? Sempre com uma aprovação muito grande, né, de todos. Wilson, pode falar um pouquinho do teu trabalho, tua pesquisa, publicações, do teu doutorado nos Estados Unidos? Estamos curiosos para saber. Boa noite, Marco. Boa noite, Fátima, e todos os participantes aí, o Josemar também, pelo nosso suporte. É um prazer estar aqui participando da live, né, com vocês e poder ter esse momento de conversa entre amigos, né? Acho que vai ser bem rica a nossa conversa, discussão, enfim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Wilson Mello, sou psicólogo, né, tenho trabalhado com terapias, dentro das terapias cognitivas, meu background é de terapia cognitivo-comportamental, né, sou um clínico eminentemente, né, trabalho com clínica, e tenho trabalhado também dentro das terapias de terceira geração, né, nos últimos anos, desde 2004, pelo menos, estudando a terapia comportamental dialética mais especificamente. Então, vai ser um prazer ter esse momento de troca aí com vocês durante esse período. O professor Wilson, como você sabe, está saindo de uma verdadeira maratona, que foi o Congresso Brasileiro, né, de Terapias Cognitivas, que é organizado pela FBTC, né? E, Wilson, saiu com estresse pós-traumático do Congresso? Como é que foi? Como não faz 30 dias, ainda é agudo ainda. É um TEA, um estresse Daqui agudo. mais uns dias vai ser pós-traumático. Por enquanto, estamos em estresse agudo. Brincadeiras É à parte. verdade, ainda não cronificou. O fato é que é Brincadeiras à muito parte. estressante, mas assim, como associado, como psicólogo, como terapeuta cognitivo, como associado da FBTC, eu quero te dar os parabéns, né? Mais um parabéns que se soma a todos que tu recebeu. Tu sabe que é para ti, para toda a equipe, para a diretoria da FBTC, para a comissão científica do evento, né? Para toda a equipe, inclusive as pessoas que não são da FBTC, que ajudaram a fazer desse congresso um grande congresso, né? Realmente foi maravilhoso. A experiência do usuário foi sensacional, né? Eu curti muito, foi um dos primeiros congressos online que eu participei, né? E a experiência foi ótima, tanto como palestrante, como também para assistir, né? Tem uma série de comodidades, o fato de ser online, a gente realmente pode degustar, né, com calma, pode rever as apresentações que perdeu, que são paralelas, né? Então, foi muito bem organizado, está de parabéns, foi um trabalho assim magnífico, né? De toda a equipe aí, né? Então, meus Obrigado. parabéns. O feedback de vocês é muito importante. Toda a diretoria da federação, né? Um congresso desse porte não se faz sozinho, né? Então, tem toda uma equipe de diretoria, comissão científica, né? Comissão organizadora que participaram arduamente, né? E durante muitos meses que antecedem o evento. Né? Às vezes, quem participa, né? Pode ter uma ideia, vamos organizar um congresso semana que vem, né? E, na verdade, são trabalho de meses de antecedência, correndo atrás de convidados internacionais, pessoal com agenda difícil, né? Conseguir fechar e enquadrar pessoas de grande porte e com uma boa capacidade de contribuir, de fato, para a terapia cognitiva que é praticada no Brasil, que é de cognitivo-comportamental e contextuais, que é de alto nível, né? Às vezes, as pessoas até se surpreendem quando a gente conversa com o pessoal que vem de fora para falar aqui, que às vezes podem ter uma ideia equivocada, né, pessoal, vou lá no Brasil, vou falar o básico, a TCC da depressão e tal, que vai ser novidade para todo mundo, e às vezes, frequentemente, aliás, várias pessoas que já vieram para os eventos da federação deram feedback, nossa, as perguntas me surpreenderam, eu esperava uma coisa mais básica, né, mais superficial e tal, então um nível de discussão que os nossos associados e o tipo de envolvimento que os autores brasileiros têm com terapias cognitivas e comportamentais são de alto nível, né? Não perde nada para feito lá fora, né? Eu concordo Concordo contigo, Wilson. plenamente. Eu acho que nós não perdemos para ninguém. Realmente o nosso nível está muito bom, né? O tamanho da FBTC é de surpreender, né? Não é qualquer associação no mundo que tem números associados, que tem as realizações da FBTC. Eu acho que nós estamos assistindo um momento assim
muito grande do Brasil nas terapias cognitivas, né? E vai crescer mais ainda, na minha opinião, né? E os profissionais, Marco, também não param de estudar, né? Então, acho que esse é o grande contexto, né? A gente sempre está em busca de se aperfeiçoar, de aperfeiçoamento, né? Então, acho que isso é muito importante, né? O Brasil, ele está tendo e vai ter mais, eu acredito, um grande destaque nas terapias cognitivas de uma forma geral. Uhum. Bom, justamente a ideia desse bate-papo, né, a gente vamos olhar, assim, digamos, de cima da montanha, né, para ver, olhar o passado, olhar o presente e dar uma espiada nas tendências do futuro, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para o professor Wilson, nosso ilustre convidado. Como é que poderia caracterizar, né, as 3 gerações, ou 3 ondas, para alguns, né, das terapias cognitivas, né? Vamos começar caracterizando essas 3 ondas, porque eu acho que vai ser importante para compreender a evolução das terapias cognitivas. Esse termo, né, Marco, da terceira onda, né, foi um termo que foi cunhado numa publicação de 2004 do Stephen Hayes, em que ele nomeou ali a ACT como sendo a terceira onda em terapia cognitiva, né, terapia de aceitação e compromisso, que divergia, né, vamos dizer assim, naquele momento, né, da terapia cognitiva beckniana, né, convencional, que trabalha mais num olhar de reestruturação, de mudança de pensamento, e que o Reis propunha, então, naquela ocasião ali, né, Marco, uma mudança da relação do indivíduo com o seu pensamento, né? Mais do que mudar o pensamento, mudar o tipo de relação, né, que se tem com esse pensamento. E aí, então, ele nessa publicação, ele elenca a terapia comportamental, né, como sendo a primeira onda, que é uma terapêutica que ela teve, na primeira metade do século XX, um crescimento grande do ponto de vista teórico, mas com uma aplicabilidade na clínica, se nós formos ser criteriosos, muito baixa, né? O modelo comportamental teve uma utilidade na primeira metade do século passado, muito mais em aspectos institucionais e em teorias da aprendizagem, do que de uma aplicação na clínica propriamente dita. Então, quando o Beck, né, começa a entrar com um modelo mais Beck, Albert Ellis, George Kelly, né, com a teoria dos construtos pessoais, então, enfim, é um movimento, por isso chama de onda, né, que não é um autor único, mas é um movimento epistemológico que ocorre, que começa a dar uma ênfase maior em intervenções mais argumentativas, mais focadas na mudança da maneira de interpretar e de lidar com as interpretações dos eventos. Isso, na época, não foi nomeado a segunda onda, era uma nova terapia que atacava os 2 modelos vigentes na época, né, que era fundamentalmente a psicanálise, com uma ênfase excessiva no inconsciente, e o modelo comportamental, com uma ênfase considerada, então, excessiva no ambiente, né, e pouca ênfase, ambas, nos aspectos conscientes. Então, a terapia cognitiva, ela surge, né, dentro desse cenário. E aí, o que a gente vai ver é que a terapia cognitiva, o cognitivo comportamental, né, já com a fusão do modelo cognitivo e comportamental, em especial nos anos 80, ganha um impulso fantástico daquela agência americana de saúde mental, né, que vocês conhecem, o National Institute of Mental Health, que tinha uma pretensão de desenvolver terapêuticas focadas nas síndromes do DSM-3, lançado em 1980. Então, teve um grande fomento de pesquisa ali, com verbas para grants de pesquisa, surgimento de revistas científicas na área, enfim, diversos movimentos, né, fomentados pela agência, principalmente, que tinha essa ideia, e a terapia cognitiva foi a maior beneficiária desse movimento. Porque surgiu nos anos 80 ali a TCC, além da depressão que já tinha, uma TCC da bulimia nervosa, TCC do transtorno de pânico, né, os modelos do Barlow lá, TCC do toque, TCC para transtorno bipolar. Então, começa a surgir diversos tratamentos focados em síndromes, e o que a gente vê hoje na terceira onda, né, para responder a tua pergunta, né, o que é a terceira onda, é que nós estamos hoje com muito menos foco nos protocolos para tratamentos em síndromes e mais foco em processos baseados em evidências ligados a procedimentos baseados em evidências. Então, o que a gente vai ver é que a relação dos pensamentos, né, que na ACT, primeiro termo até que nos anos 90, ainda quando o Wilson, o Reis e o Straub publicaram pela primeira vez
o trabalho de terapia de aceitação e compromisso, o primeiro nome que eles deram para esse trabalho com os pensamentos é desliteralização, e que depois foi rebatizado como desfusão cognitiva, que era uma mudança radical na maneira de se relacionar com os pensamentos. E aí o que a gente vai ver é que dentro desse conceito, né, de desfusão cognitiva, muitas coisas são requentadas de modelos teóricos que já existiam anteriormente, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, o trabalho do Beck. O próprio Beck fala em distanciamento cognitivo. O Adrian Wells vem nessa mesma batida falando sobre consciência metacognitiva, né? O detachment mindfulness, né? Como está dentro da teoria metacognitiva. A Marsha Linehan, na terapia comportamental dialética, vai chamar de mindfulness dos pensamentos. Enfim, então tem vários movimentos que a gente vai perceber que ocorrem dentro desse novo cenário, e por isso se chama de onda, porque é, na verdade, um movimento que muda a maneira de se relacionar com os pensamentos, e que, de maneira alguma, nós temos que pensar que a segunda onda, ela supera a primeira, a terceira supera a segunda, porque nos dá uma falsa ideia, essa metáfora da onda, que, na minha opinião, apesar de eu até já ter usado numa publicação, né, no livro de 2014, A Terceira Onda, né, eu próprio não gosto do termo onda, porque a ideia da onda, não sei o que vocês dois acham, eu queria ouvir vocês nessa... Não, dá uma ideia de que eu estou esperando sair a quarta onda para ficar atualizada, né? Como se a última onda fosse a melhor que supera as outras. Justamente, eu ia comentar exatamente esse ponto, Wilson, que eu acho, assim, tanto geração quanto ondas tem uma malandragem aí, né? Que foi a malandragem do Reis, que ele puxou a sardinha para o assado dele, né? De fato, se você é induzido, né? Faz uma inferência, né, sem perceber, de que tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira, qual que é a melhor, ou mais atual, né? Deve ser a terceira, né? Ou tem 3 gerações, deve ser a terceira geração, né? Você está acostumado a pensar em iPhones ou coisa assim, então é o último isso, modelo, era o último digamos iPhone, assim, né? o último iPhone. E isso é uma malandragem, né? Realmente, eu até vi a Judith Beck uma vez, acho que estava até presente foi lá em Lima, no Peru, Congresso Mundial. A Judith Beck até falou assim, não, alguém perguntou para ela das ondas, ela falou que não, a gente não aceita essa classificação de ondas, né? Que realmente para o Instituto Beck não é muito interessante se colocar nessa classificação de ondas, né? Mas, enfim, é uma forma de entender esses movimentos que houveram nas terapias cognitivas, né? Deixa eu te perguntar, então, o seguinte, Wilson. O que tu falaria sobre o passado, sobre, digamos, a origem das terapias cognitivas no Brasil até o momento presente, né? Que síntese a gente poderia fazer desse movimento histórico aí das terapias cognitivas no Brasil, né? Essa parte eu posso te ajudar. Espera um pouquinho, Marco. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida. Eu também não gosto muito dessa coisa, primeira, segunda, terceira onda, né? Parece que a gente está surfando nas ondas e não está fazendo nada, né? A gente poderia usar a palavra, não sei como que vocês pensam sobre isso, ampliação? Até, Fátima, o nome do congresso desse ano, né? Ampliando fronteiras, as terapias cognitivas e contextuais, né? Porque exatamente. Eu acho que se nós pensarmos assim, dentro dessa perspectiva assim, de metáforas, né, com ondas, a gente tem que entender assim, que, bom, existe um movimento que uma coisa ela acaba incorporando a outra. Então, quando alguém se diz hoje terapeuta cognitivo, está subentendido que ele trabalha com pressupostos comportamentais. Né? E da mesma forma, acho que a ideia da terceira onda, a gente não pode deixar de enxergar da onde viemos. Né? Eu tenho uma metáfora, Fátima, que eu gosto muito, que eu acho que é fazer uma comparação, ao invés de ondas, de comparar essas teorias com uma árvore. E que nós vamos ter a raiz, lá no modelo comportamental, o tronco sólido, né, e robusto, a terapia cognitivo-comportamental, que é de longe a abordagem com maior número de evidências na literatura, e que originária, né, dando origem, né, a isso surgem diferentes galhos nessa árvore, que são as terapias de terceira geração, mas que têm um tronco em comum, né, todas fazem parte dessa mesma família de abordagens. E aí, para responder a pergunta do Marco ali, né,
do aspecto da origem da terapia cognitiva, a terapia cognitivo-comportamental no Brasil, ela surge quase que concomitantemente com o surgimento da Federação Brasileira, né? Então, chamada de SBTC lá atrás, né? Com aqueles 25 pessoas que se reuniram, né? Em Gramado, né? Em 1998, para fundar, né? A antiga, então, Sociedade Brasileira de Terapias Cognitivas, né? E que essas pessoas elas fizeram um curso que o Beck trouxe para cá, no Extramural, né? Do Instituto Beck, que por sinal na época se chamava Instituto de Terapia Cognitiva, Instituto Beck de Terapia Cognitiva, e hoje se chama Instituto Beck de Terapia Cognitivo Comportamental, né? Então mudaram o nome, então já exatamente deixando claro o papel do modelo comportamental, né? Dentro das terapias cognitivas. Então, surge com esse grupo que, em boa parte dessas pessoas, né, ainda fazem parte hoje da terapia, do corpo de associados da Federação Brasileira, né? E aí, nisso, eu vou pedir ajuda aos universitários, aí, a Fátima e o Marco, que são mais antigos que eu nessa caminhada aí, para ajudar a nomear as pessoas e contar um pouquinho dessa história, porque eu não estava lá. Eu entrei na Faculdade de Psicologia em 97, e a federação foi fundada em 98, então vocês dois já estavam na estrada naquela época, né? Quando estava ainda um calouro. É verdade, é verdade. De fato, a FBTC ela se confunde com a história da terapia cognitiva no Brasil, né? Antes da FBTC, o movimento era muito restrito a alguns profissionais, alguns cursos, muito pouco mesmo, né? Com o advento da FBTC, começou a pipocar alguns cursos nos lugares principais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Um pouquinho mais tarde, assim, um segundo momento, em Santa Catarina, ali o meu curso começou também a ser, foi historicamente também um curso que teve bastante gente que veio do estado de Santa Catarina, começou a se formar também, né? E, enfim, né, eu não quero deixar de mencionar ninguém, né, que foi importante, não quero que ninguém fique chateado, mas realmente o pessoal que hoje é do conselho da FBTC, o Bernardo Rangel, Jaime Falcone, o Renato Caminha, Paulo Knapp, deixa eu ver, não posso esquecer ninguém. Cristiano Nabuco. Cristiano Nabuco, a Marilda Lippe, são todos os nomes, espero não ter esquecido ninguém do conselho, me desculpem se eu esqueci, mas todos os nomes tinham cursos e realmente foram pioneiros aqui no Brasil, né, para trazer esses conhecimentos, né? Aí a coisa foi crescendo, crescendo. Quando eu fui presidente da FBTC, eu estava comentando antes com o Wilson, a gente estava, por exemplo, com 300 associados, né? E passou de 300 para 600, né? Hoje o Wilson está falando que já temos sócios ativos. Nós temos quantos, Wilson? 1.400 e pouco. 1.400 sócios ativos, né? Esse número que eu estou dando, eu não sei dizer quantos eram realmente ativos, né? Porque mudou o critério. Agora, o porte da FBTC, ele veio crescendo muito, hoje está fazendo eventos internacionais, aí tem vários programados, até uma oportunidade para te mencionar, Wilson, os próximos eventos aí. Para quem não sabe, tem eventos maravilhosos programados aí, né? Quer falar um pouquinho, Wilson? A federação, ela acabou, como o Marco destacou, assim, crescendo muito, né, nos últimos anos, né? Isso fruto do trabalho das gestões anteriores, obviamente, né? Eu já peguei a coisa bastante encaminhada, né? Então, a federação tem várias linhas diferentes, né? Uma delas é a realização de congresso, que a partir de agora passa a ser anual. Acho que nós já temos porte e maturidade para fazer eventos anuais. Então, vamos fincar o pé no mês de abril ali. Então, sempre no mês de abril dá para a gente já se agendar para ter o congresso da federação todo ano. Enfim, então, o congresso é uma das linhas de frente, mas a federação tem uma revista científica atualmente classificada como B1, mas com uma boa chance de subir para o rol das A no Brasil, na avaliação Qualis da CAPES, no próximo triênio, né? Está com todos os critérios ali atendidos, então é só questão de esperar chegar o período da avaliação da CAPES para reavaliação. A gente tem programa de atualização em terapia cognitiva do Procognitivo, em parceria com a Artimed, tem programa de certificação de terapeutas no Brasil, né? Então, tem muitas linhas. Eu tenho um carinho muito grande porque foi começado na minha gestão,
aí foi depois seguido pela Bia, né? Fez um trabalho muito bom, acabou frutificando mais à frente, né? Em outra gestão, mas realmente foi muito bacana isso de ter a certificação, né? Que é um diferencial, né, muito grande da federação. Então, enfim, tem muitas linhas de frente, né, da federação que tem o papel claro, né, da nossa entidade de poder fomentar o crescimento e melhora da qualidade das terapias cognitivas e contextuais que são desenvolvidas e praticadas no Brasil. Então, com certeza, a federação cresceu muito e tem várias linhas de frente, né? Eu convido quem não é associado aqui que entre no nosso site ali, fbtc.org.br, tem todo ali, tem facílimo se associar, né? Tem ali as vantagens, que eu não vou ficar poluindo os ouvidos de vocês aqui com as vantagens de ser associado, mas tem muitas vantagens em fazer parte desse corpo de profissionais e estudantes, pesquisadores, enfim, da área do nosso país. Né? Eu até ia te pedir para falar desses eventos que vão se seguir agora, se mencionar, porque o pessoal pode se interessar, né? A gente tem, na verdade, o próximo evento, Marco, é o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, em abril de 2022, que vai ser realizado de maneira híbrida, né, com 500 vagas presenciais em Porto Alegre e o resto online. Então, a pessoa pode se inscrever agora dentro do valor promocional, a gente já passou de 100 inscritos, né? Então falta um ano para o evento aí, já tem 100 inscritos, temos 3 convidados internacionais de grande peso, né? Kate Dobson, né, vindo falar sobre a depressão e a importância, né, da divulgação e promoção das terapias cognitivas e comportamentais ao redor do globo. Nós vamos ter a Kátia Moritz, né, vindo falar sobre tratamento do toque complexo e do tratamento familiar para pacientes com autismo, né? Muito bacana o trabalho dela que ela desenvolve. A gente vai ter o Robert Fiedler falando sobre TCC da infância e adolescência. Então, fora os grandões nacionais que estão lá sempre, né? São figurinhas carimbadas, né? A gente tem convidados internacionais de peso, né? Participando dos nossos eventos, mais de um convidado internacional. E é um congresso muito democrático e plural, porque é onde muitas vezes o nosso associado tem uma oportunidade, né, Marco e Fátima, de poder aparecer, né? Às vezes congressos outros que existem, né, no nosso país, né? Às vezes, na maior parte das vezes, desenvolvidos e organizados por entidades privadas que aí convidam pessoas para poder falar. Mas o único congresso que nós temos desse porte, que a pessoa pode submeter o seu trabalho e ter a chance de poder estar lá falando para colegas, é o Congresso da Federação, que é um congresso que a grade programática, né, do currículo, a programação científica, ela é feita 100% pelos nossos participantes e associados. Né? Então, convido todos a conhecerem mais sobre a Federação, quem não é associado ainda. Perfeito. Vale muito a pena o pessoal se associar. Realmente bem importante. Você pode fazer inclusive a certificação, né, ter o título de terapeuta certificado, constar no site, é fonte de encaminhamento de pacientes, né? Enfim, as vantagens de ser associado, elas superam de longe o pagamento aí da anuidade. Então, vale muito a pena, se você é terapeuta cognitivo, se associe à FBTC. É bem legal mesmo. Sem dúvida. E, Wilson, falamos do passado, já demos uma tintura aí do presente, acho que damos uma caracterizada no presente. E o futuro, Wilson? O que o futuro nos aguarda aqui no Brasil? Né? Na verdade, eu tenho essas duas perguntas. O futuro no Brasil, né? E o futuro no mundo também. Né? O que tu acha que vai acontecer? Quais são as tendências das terapias cognitivas aqui no Brasil? Sim. Olha, Marcos, acho que esse tipo de exercício especulativo, né, que a gente faz, né, pensando assim no que vai acontecer no futuro, a gente faz olhando para o presente, o que está acontecendo, e olhando para trás no passado que já ocorreu, né? Então, essa projeção, ela nos diz assim, para onde vamos, né? Que acho que uma nova definição das terapias, da abordagem cognitiva, ela acaba entendendo como sendo um tratamento estratégico, né? Que ele é cada vez mais, Marco, vejo assim, personalizado,
né? Não tanto aquela coisa, né, de receita de protocolo com número X de sessões, mas personalizado, que acaba surgindo de uma conceitualização do caso do paciente e que incorpora estratégias cognitivas, estratégias comportamentais, baseadas na aceitação, né? Então, um pouquinho que a terceira onda traz também, como uma maneira integrativa de poder trabalhar, e que eu vejo que ela precisa ser equilibrada pelo cultivo da relação terapêutica. Então, assim, cada vez mais, Marco, eu percebo a importância da relação terapêutica, né? Acho que a TCC muitas vezes foi criticada por ser uma terapia mais tecnicista, né? E pouco preocupada com a relação terapêutica. E isso, de certa forma, ela é um produto desse modelo de uma terapia mais protocolar, que nos anos 80 ganhou força, né? O número, 25 sessões do Beck para tratar a depressão, 14 sessões do Barlow para tratar o pânico. Então, esses protocolos acabam trazendo algumas artificialidades, muitas vezes, para a relação terapêutica. E isso acabou afastando a terapia cognitiva de uma terapia mais baseada em processos, por ter ficado excessivamente focado em síndromes e de sintomas e sinais e sintomas. Então, acho que uma profunda mudança que a gente vai observar nos próximos anos é uma mudança tanto da nossa maneira de raciocinar em cima da psicopatologia, saindo dos modelos categóricos, né, e cada vez mais entrando em modelos tanto com um olhar mais dimensional, que é uma proposta do DSM-5, a CID-11 agora chegando aí no mercado também, né, também muito parecida com o DSM-5, que mantém o modelo categórico, mas faz uma introdução ao modelo dimensional. Mas acho que no futuro nós vamos ter uma integração maior com modelos mais biológicos, inclusive tem o RDoc, né, como um manual que tem sido desenvolvido ainda atualmente, né, um parênteses aqui, mais útil na pesquisa do que na clínica, né, não norteia ainda a prática clínica do terapeuta, mas que acaba, de certa forma, trazendo uma maneira de aproximar a ciência psicológica, a psiquiatria, a psicologia clínica da biologia, que eu acho que é uma tendência. Isso eu acho que é uma tendência muito forte, né, Wilson? Inclusive, não só nas terapias cognitivas, mas a terapia cognitiva está dentro de um contexto maior que está, digamos assim, a neurologia, a psicologia clínica, a neuropsicologia estão se fundindo numa abordagem quase que única, né? Numa visão geral, sei lá, numa neurociência clínica, né? No futuro, talvez tenha um nome só até, né? Claro, com várias especialidades, com várias ramificações, mas seja um corpo teórico, né? Mais homogêneo, né? Porque, por exemplo, o RDoc é uma tentativa de usar como critério os circuitos neurobiológicos, né, cerebrais que estão por trás das patologias. É achar os circuitos ali e não uma classificação ali dos sintomas, por exemplo, né? Então, eu acho que essa base neurobiológica, ou seja, a ascensão das neurociências, né, digamos, cada vez mais as terapias estão tendo que beber das neurociências e tendo que dialogar com as neurociências, não podem ficar à parte, né? A psicanálise, por exemplo, ela ficou à parte desse diálogo e ela está completamente isolada, perdendo 10% de pacientes e de profissionais a cada ano, né? Justamente porque ela não tem diálogo com outras ciências, né? E acho que dentro disso, né, a gente pode pensar que a complexidade humana ela é muito grande para que a gente pense que uma única maneira de enxergar ela vai dar conta. Então, se nós pensarmos assim que dentro dessa ótica, né, se parasse a complexidade é um grande elefante, né, que nós vamos ter uma envergadura limitada de uma abordagem. Então, se eu tenho de repente, um analista do comportamento lá no rabinho, apalpando elefante, ele vai ter uma descrição do fenômeno, o cognitivista que está lá na troma vai descrever de uma outra forma, e, na verdade, são diferentes visões da mesma paisagem, né, que dão novas perspectivas. E aí, dentro disso, Marco, a neurociência que tu trouxe aqui, mas eu destacaria também a genética, com toda a evolução, que a epigenética, o projeto Genoma, né, desde 2003, as próprias ciências sociais, a psicologia cognitiva experimental tem muito a contribuir ainda, as teorias sistêmicas, né, a psicologia evolucionista.
Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em entender que esses conhecimentos são complementares e nos ajudam a suprir as lacunas que nenhuma teoria tem sozinha envergadura para explicar o elefante inteiro. Exatamente. É. Para quem não conhece, o Wilson estava falando da metáfora do elefante e dos cegos, né? Você falou meio rápido ali. É uma metáfora que os cegos estão tentando compreender o elefante, cada um toca numa parte do elefante, um toca no rabo, toca na pata lá, e cada um acha uma coisa porque está vendo um aspecto, né, só da realidade. É uma metáfora muito boa. Eu acho que é nesse pé que a gente está atualmente. Então, uma tendência que eu vejo é essa ramificação, digamos, em várias teorias, né, que vão pegar diferentes aspectos, enfim. Então, essa árvore, como tu falou, ela vai se ramificando em várias teorias, né? Fátima, Marco, veja, eu quero te falar, o que eu quero falar é o seguinte: na realidade, acho que toda essa ampliação que vem tendo, né, colaborou muito com as insatisfações que foram ocorrendo nos próprios profissionais. Né? Então, se a gente chega lá na comportamental, como ele entra, né? Se a gente for pensar na história, tá? Nós tínhamos duas bases, comportamental e psicanálise, solamente. Né? Então, por exemplo, na minha época, eu me formei em 85, na minha época, comportamental. Tá? Quando eu saí da faculdade, acho que no último ano da faculdade, eu ouvi falar sobre cognitiva. Né? Então, o que acontecia? Normalmente, o profissional ele saía embasado numa teoria, que, na realidade, acabava sendo aquela que ele mais tendia, ou que tinha muito a ver com a forma de pensar. Tá? Mas chegava num momento, isso aconteceu comigo também, chegava num momento que eu falava assim, mas está faltando. Está faltando. Né? Então, eu acho que esse crescimento, esse movimento, né, ele é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente percebe que para você construir ou entender a complexidade do ser humano, você precisa de outras. Né? Você precisa da neurociência, você precisa da genética, você precisa das terapias mais avançadas, aquelas que colocam um conteúdo mais emocional, porque a gente aprendia lá atrás também que só existiam emoções boas e ruins. Na realidade, não existem emoções boas e ruins, existem o quê? Emoções. A psicologia positiva, Fátima, ela está chamando, por exemplo, se ela começou estudando as emoções positivas, ditas positivas, né? Mas hoje estão chamando de emoções agradáveis e não agradáveis, né? Exatamente. Porque, de fato, todas as emoções são positivas no sentido de que elas podem trazer um lado adaptativo, né? Raiva, medo tem um lado adaptativo, né? E tem um lado disfuncional também. Então, não dá para classificar uma emoção inteira como negativa, né? Tem os aspectos positivos das emoções desagradáveis, né? E aspectos negativos das emoções agradáveis, né? Então, e aliás, uma outra fonte de interface que existe muito, que não foi citada aí, mas que eu vejo uma aproximação cada vez maior, particularmente um viés meu que estuda essa área, é a psicologia positiva, né? Se aproximando bastante da TCC. Tem muitas abordagens híbridas, né? Uma convidada do Congresso, ali, Cristina Padeschi, por exemplo, tem abordagem, né? Já trabalha bastante com isso, abordagem baseada nas forças, né? Que é um conceito da psicologia positiva, né? A nova edição do classicão, aquele da Becker, né? Da Judith Beck, aquele clássico da Beck, né? O livro, não sei o nome do livro. Terapia Cognitiva, Teoria e Prática. Teoria e Prática, né? Que está saindo a terceira edição, né? O Paulo Knapp está fazendo a revisão agora, a revisão do livro. Ele está saindo com muitas coisas, segundo o Paulo ali, que contou para a gente, com muita questão de crenças positivas e tem muito aporte ali da psicologia positiva já incorporado na própria Judith Beck, né? Então, é uma área que eu vejo bastante fecunda, assim, de diálogo, né? E acho, Marco, assim, que tem uma coisa também que dentro dessa linha, né, da tendência, né, eu acho que é o crescimento do interesse dos modelos transdiagnósticos, que é algo que as terapias de terceira geração trazem. Então, os modelos transdiagnósticos atravessam as categorias diagnósticas para poder focar em características fundamentais dos transtornos, né, e com o objetivo de poder desenvolver tratamentos que possam ser mais parcimoniosos
e que talvez até mais potentes, né, do que os tratamentos hoje mais fragmentados que a gente tem. Então, acho que isso também é uma tendência forte, né, que a gente tem que pensar assim como uma perspectiva futura, é o crescimento desse olhar transdiagnóstico na clínica, e aí aquilo que se chama de terapia baseada em processos, né, para responder a segunda parte, né, que eu vejo no mundo, né, eu acho que a gente vai ter cada vez mais o crescimento do interesse nas intervenções baseadas em evidências, né? E um declínio da terapia baseada na eminência, né? Assim, eu sigo o Jeffrey Young, eu sigo a Marshalline, eu sigo o Aaron Beck, né? E poder olhar para as evidências da literatura, o que funciona, né? De fato, né? E a ideia da terapia baseada em processos, né? Que é focar nesses processos e competências clínicas essenciais para a prática clínica baseada em evidência, isso no futuro vai acabar fazendo com que haja um certo declínio das abordagens nomeadas, porque se nós formos pensar, gente, a terapia cognitivo-comportamental hoje não dá conta de tudo que a gente faz na clínica, o termo cognitivo-comportamental. A gente trabalha mais do que só cognitivo ou só comportamental. A gente começa a trabalhar com mindfulness, com trabalho, com aceitação, com todas a família de abordagens. Então, acho que o próprio termo cognitivo-comportamental ou de outras abordagens, enfim, que são nomeadas, elas tendem a entrar em declínio à medida que a gente começar a ter cada vez mais um olhar para aquilo que funciona e com esse olhar integrativo, né, como a Fátima colocou inicialmente. Sim, porque na realidade, eu particularmente, Wilson, eu não acredito mais nesse contexto. Estou trabalhando cognitivamente. Né? Você não alcança determinadas coisas. Por mais que você queira, você não consegue chegar ali. Né? Uhum. Vamos trabalhar o sintoma, que na realidade todo mundo achava que a gente só trabalhava o sintoma. Sim. Né? E na realidade não é. Né? Hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. Sim. E acho que essa perspectiva, né, que acaba ganhando força, né, a Judith Beck, na primeira edição do livro esse que o Marco falou, que é um livro que foi publicado em 95 lá nos Estados Unidos, traduzido para nós aqui em 97, né, pela Artmed, antiga Artes Médicas na época ainda, né, que é a Terapia Cognitiva, Teoria e Prática, foi traduzido para nós. O livro de 2013 dela foi traduzido como Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Se vocês forem olhar, tanto na versão inglesa quanto na tradução, tem o comportamental que não tinha na outra edição. A gente falava ali antes, né, do Instituto Beck, chama Instituto Beck de Terapia Cognitiva, hoje é Instituto Beck de Terapia Cognitivo-Comportamental. Porque as diferenças, gente, do modelo funcional, mais analítico-comportamental, para o modelo cognitivista, ele tem divergências muito mais filosóficas do que empíricas. Se nós formos pensar alguém que teve um ataque de pânico, um paciente teve um ataque de pânico dentro do elevador e a partir dali desenvolveu uma fobia de elevador. Um analista do comportamento vai dizer que, olha, ele pareou um estímulo neutro, que era o elevador, com aquela crise de ansiedade ali e tal, e a partir dali ele começou a ter uma resposta condicionada, uma resposta aprendida de medo frente a essa situação. O tratamento qual é? Dessensibilização sistemática. Um cognitivista vai dizer que, olha, ele, depois daquela crise que ele teve, desenvolveu uma crença de vulnerabilidade e de uma crença de que os elevadores são perigosos, e a partir daí ele passou a evitar os elevadores. O tratamento qual é? Dessensibilização sistemática. Então, na prática, a intervenção é a mesma e a mudança, a divergência, ela é muito mais filosófica e epistemológica do que na prática a intervenção. Então, esse crescimento dessa perspectiva funcional e cognitiva, ela faz todo sentido, como reconhecendo, obviamente, as diferenças legítimas que são dessas abordagens, mas entendendo que elas podem ser solidárias e complementares, né? Então, eu acho que há uma tendência, de fato, né, de uma integração e de uma expansão, né, quando a gente aproxima aquilo que parece funcionar, olhando para a literatura, para aquilo que é apontado como sendo uma prática baseada, de fato, em evidências, né, com a força-tarefa da divisão 12 da EPA, né, desde 95, né, já está publicando as atualizações aí, baseado naquilo que a literatura aponta que funciona. Sim, sem dúvida, perfeito. É isso mesmo. Literalmente.
Wilson, eu queria te perguntar que dicas tu daria assim, para a questão do atendimento online, né? Entrando um pouco nessa questão. Houve uma mudança muito grande na nossa área no mundo Sim, em geral, né? E com essa nova modalidade aí, né? Que praticamente todo mundo migrou, né, para essa nova modalidade. Que dicas tu daria sobre isso, Wilson? Eu acho, Marcos, assim, que já existiu um movimento, né, na nossa área de autorização do Conselho Federal de Psicologia para o uso de atendimento online, num primeiro momento com um número limitado de sessões, que não fazia muito sentido, mas depois, né, deixando essa liberação, né, para que, enfim, o tratamento pudesse ter início, meio e fim, todo ele online. E a pandemia ela acabou acelerando, fazendo que muitos profissionais que não gostavam, tinham alguns preconceitos até quanto ao atendimento online, pudessem, né, migrar definitivamente. Então, assim, ó, várias particularidades que eu vejo, Marco, dos tratamentos guiados baseados na internet, eles provavelmente vão influenciar como os tratamentos psicológicos eles serão praticados no futuro. E aí, assim, bom, aplicativos inteligentes, né, que tem vários aplicativos já que fazem um trabalho com inteligência artificial ali, te respondendo e te orientando, já existe isso. Tratamentos online, né, como estava falando agora, psicoeducação via internet. Então, enfim, tem muitos recursos, né, que acabam aproximando a tecnologia e acho, por outro lado, também que jamais vai haver terapeuta suficiente para tratar a enorme necessidade de saúde mental que tem ao redor do globo. Então, Exatamente. não tenho medo que esses aplicativos ou que o tratamento via internet tire o nosso emprego ou tire o nosso trabalho, porque é um recurso adicional, mas que não substitui a relação terapêutica, não substitui o papel, né, humano, né, do tratamento. Exatamente. Eu enxergo que a gente vai ser cada vez mais, não só na psicoterapia online, mas em qualquer profissão, nós vamos ser cada vez mais assessorados por mecanismos de inteligência artificial que vão, na Sim. verdade, expandir as capacidades humanas, né? Vão Uhum. dar suporte, vão dar estrutura para que a gente possa fazer o que a gente faz melhor, nós seres humanos, né? Mas com o suporte de assistentes de inteligência artificial, né? Uhum. Na terapia está havendo muita coisa. Por exemplo, nessa parte de aplicativos, né? Tem alguma dica que a gente possa dar aí de aplicativos legais que as pessoas possam usar? Há um tempo atrás eu estava usando um chamado Dailyo, né? Não sei se chegou a usar esse aí, que é Sim, muito bacana. bom. Funciona como uma espécie de RPD. A pessoa faz um registro, na verdade, das Muito bom. situações e tem notificações, enfim. Adolescentes, assim, por exemplo, funciona muito bem. Existem aplicativos para. Acho que é meio ruim de mostrar na câmera aqui os que tem aqui, eu vou só citá-los, né? Mas que eu uso, né? Aqui tem o Dailyo, com certeza, né? Um verdinho ali. Tem. uhum. É Tem. Dailyo com Y, tá? Quem pesquisar, é É, Dailyo com Y. Day, né? De dia, né? E Lio, tudo junto. Mas tem, enfim, ó, tem o Imoods para monitoramento de humor, que é bem Uhum. legal. Tem o Cogni também, que é um outro Como é que se bem conhecido. escreve esse MUTS? Emoods é E Uhum. minúsculo e moods de humor Ah, com sim. letra maiúscula, tudo junto. Tá. Se eu mostrar E-MUTS. aqui, acho que não consegue ver aqui, né? Fica Agora ruim. acertou. Agora acertou. Perfeito. Não, mais ou menos. É que eu estou meio ruim na Esse vista aqui é hoje. o dele, o primeiro Tem que o o Marco falou. Dailyo. Deu. Esse Tá? aqui, ó, o eBolt, é um de inteligência artificial, gente. Ele. Apagou minha tela. Ele, ele- esse aqui, o eBolt, estão vendo aqui? Sim, estamos vendo. Ele só tem em inglês, mas dá para vocês entrarem ali e começar a fazer terapia com ele, é gratuito. Começa, estou me sentindo ansioso, ele vai te perguntando intervenções cognitivas e comportamentais muito bem construídas, né? Eu já fiz vários testes com ele, assim, de quero me matar, e aí ele dá sugestões de coisas, é muito bem planejado. Tem o Tools for Life, que é um parceiro também da federação ali, Ah, que é sim, as sim. duquesas ali são nossas parceiras, tem desconto para associar da federação, Tools for Life. Tem o Impulse DBT para trabalhar monitoramento de comportamento de autolesão e impulsivo da terapia comportamental dialética. Enfim, tem várias possibilidades, né? Eu acho que isso que a gente está falando, assim,
da necessidade humana, né? Assim, que é algo gigantesco, né? De saúde mental. Essa noção de uma necessidade avassaladora, ela acaba só aumentando, né? Quando a gente pensa nas necessidades globais de saúde mental, quando a gente percebe que os métodos da terapia eles são relevantes para problemas sociais, como preconceito, por exemplo, né? Que a gente pode sair de um contexto só da clínica, mas pensar no aspecto da psicologia positiva, né? De prosperidade humana, né? Aumento da qualidade de vida. Eu acho que nós ainda temos, Marco e Fátima, não sei se vocês concordam com isso, mas um olhar ainda muito focado em prevenção secundária e terciária, né? Focando no transtorno, nas consequências do transtorno, e a psicologia clínica, a psiquiatria atentam muito pouco para a prevenção primária, né? Para o trabalho da infância, para trabalhar preventivamente antes que o problema apareça. Eu diria mais ainda, Wilson, que eu acho que mais profunda a questão, que é paradigmática, que é a falta de um modelo de saúde mental positiva, né? Tanto que o máximo que se chega é falar em prevenção, em níveis de prevenção, né? Prevenir o quê? Prevenir a doença, né? Mas e fomentar, promover a saúde, né? Então, eu sempre uso essa metáfora do jardim aí para falar rapidamente que nós podemos usar, né? Tem um jardim com rosa, ali tem erva daninha, né? Tu pode usar, por exemplo, os fármacos psiquiátricos, né? Tu pode usar veneno, né? Borrifar em cima das ervas daninhas para mais rapidamente, né? Matar as ervas daninhas, mas com efeitos colaterais que intoxica todo o conjunto ali, né? Tu pode arrancar com a mão, que é a psicoterapia, que é mais trabalhoso, tirando as ervas daninhas uma por uma ali, de forma bem trabalhosa, a mão ali, se esforçando devagarzinho, uma escadinha de crescimento, assim, com muito esforço. E tem a questão também de tu adubar, regar as rosas, focar, né, no fortalecimento das rosas e, claro, não rega ali as ervas daninhas, rega as rosas, que elas vão se fortalecer, vão ocupar o espaço, né, das ervas daninhas, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito em paralelo, assim. Então, eu sinto muito a falta na TCC, né, em todas as gerações de TCC, todas as ondas, com exceção de algumas ali, por exemplo, terapia focada na compaixão, já tem um viés um pouco mais de florescimento, já um vínculo maior com essa ideia de florescimento da psicologia positiva, mas eu acho que carece um modelo daquilo que nos torna melhor, né? Daquilo que nos fortalece, não só de enfraquecer sinais e sintomas de psicopatologia, né? A gente chegou no momento da psicoterapia como ciência, gente, que eu acho que nós não precisamos mais de gurus. Sim. Que a gente, Exato. Não adianta idealizar, né? A gente idealizar assim, que aquela pessoa, né, Marsha Linehan, não sei o quê, não é, né? Uma pessoa que criou um sistema até para lidar com a sua própria loucura, né? Essa é a verdade. Os melhores teóricos, eles têm muita loucura, né? E usaram, digamos, se foram brilhantes, construir um sistema para dar conta das suas questões também, né? E quando a gente fica adepto, assim, cada um defendendo a sua igrejinha, né, querendo, assim, eu sou desse time ou daquele outro e tal, isso é um desserviço para a ciência, porque a gente acaba fechando os olhos para o novo, para o diferente, para aquilo que poderia contribuir para a nossa prática clínica, né? De certa forma, eu acho, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, que isso tem que começar de cima para baixo, né? Nos pós-graduações, nas orientações dos mestrado e doutorado, que tem que formar profissionais diferentes, porque enquanto nós estivermos ainda dentro da graduação, professores tentando catequizar os alunos, falando mal de uma abordagem teórica para outra, ou, enfim, tentando fomentar esse tipo de cisão, né, a gente acaba não conseguindo avançar, né, e aí vai se formando os exércitos que vão atrás de autores e de teorias, enfim, que não, de certa forma, não atendem à realidade que é a clínica. Concordo plenamente. É como se, eu acho que foi tu que falou essa metáfora, que é como se fosse escolher um time de futebol, né? A pessoa, digamos assim, está na graduação, diz, pô, me identifiquei com um professor tal, ele é muito carismático, e aí vai para a teoria que ele defende, né? Então, e depois, e a gente sabe, né, Wilson, que tem um monte de vieses que depois que você entra
né, assume uma posição, inclusive pública, socialmente, para os outros, diz, eu sou, né, sei lá, né, sou do Grêmio, sou do Colorado, né, estou claro, teoria. Você começa a ter vieses em relação àquilo, né? Existe um efeito cascata ali que você vai mergulhando cada vez mais, você vai negando evidência contrária daquilo, né? E vai ressaltando, né? Em termos cognitivos, a evidência que confirma aquela tua escolha, né? Então, não sai mais depois daquilo, né? Então, isso causa um viés. E a gente tem que realmente buscar as teorias, enfim, que dão conta do sofrimento humano, tão complexo, infinitamente complexo. Quer dizer, a gente nunca vai ter uma teoria que seja a perfeita, que consiga dar conta de todo o sofrimento. Não. Precisa ter uma visão de vários aspectos, né? Cada uma cobre bem algum aspecto, né, da natureza humana ali, e, na verdade, o clínico experiente acaba usando um pouquinho de vários modelos, né? Sem fazer salada de frutas, sem fazer confusão conceitual, né? Que é essa questão, mas vai utilizando ali o que o Arnold Lazarus chamava de, não sei se você lembra desse, o Arnold Lazarus, né? Lázaro, sim. Chamava de ecletismo pragmático, né? Isso, seja, ecletismo pragmático. Aquilo que for bom, que ajudar ali, que tiver evidência, a gente utilizar, né? Também, claro, sem choque paradigmático, né? Claro. Exatamente, a gente tem que não confundir, né, o que é ecletismo técnico de uma miscelânea epistemológica. Exatamente. Sim, concordo. Não pode também somar galhos com bugalhos, né? Coisas que o sistema teórico é antagônico, né? Por exemplo, o inconsciente psicanalítico não funciona com a TCC, né? Já o inconsciente cognitivo funciona. Eu brinco nas aulas com os alunos, dizendo que antes a gente decidir a ordem das ondas, tem que decidir se está todo mundo na mesma praia, né? Não são todas as abordagens que comungam, né? Que estão na mesma família de abordagens aqui. Né? Então, obviamente, são aquelas que têm alguma enfim, a relação ou proximidade do ponto de vista de compreensivo, entendendo que elas são diferentes, mas são complementares. Sem dúvida, concordo plenamente com isso. Muito bom, amigos. Olha, acho que, inclusive, já passamos aqui nossa hora, são 9h10, né? O professor Wilson foi muito generoso, eu sei que ele atendeu o dia inteiro, está no consultório o dia inteiro, realmente o último paciente dele terminou, ele veio para a live, né? Então, vamos deixar o professor Wilson descansar, né? E nos despedindo aí do pessoal. Realmente a gente não viu perguntas e coisas, vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Eu estava olhando aqui, Marco, acho que pergunta, eu acho que eu tenho uma aqui, que eu estava olhando. Tem umas dicas. Não é nenhuma pergunta, na verdade ele acho que tem uma afirmação aqui, né? O fato é que talvez até a TCC se desprenda da clássica classificação sintomatológica e passe para um entendimento mais particular do ser humano e trate o mesmo a partir de uma visão de eficácia terapêutica e menor rigor no uso das teorias básicas como a TC do Beck. Eu acho que se a gente pensar em não adotar essa postura, né, assim, de eu sou terapeuta DBT, sou terapeuta do esquema, terapeuta beckiniano, enfim, mas poder olhar para aquilo que funciona, obviamente, com as nossas características pessoais e do nosso paciente. Quando a gente fala em prática baseada em evidência, tem que levar em consideração a demanda do paciente, o que a literatura fala sobre aquilo e a minha expertise clínica para poder botar aquilo em prática. Então, assim, por essas razões é que eu não me considero, por exemplo, um terapeuta cognitivo, ou um terapeuta DBT, ou qualquer outra teoria. Eu procuro trabalhar com aquilo que funciona e é o que eu procuro encorajar os alunos, os pacientes, colegas, enfim, pacientes não, desculpa, colegas supervisionandos, enfim, a tentar olhar para aquilo que funciona, porque eu não tenho nenhum... Hoje eu trabalho com a terapia comportamental dialética, quando tem um paciente que é cronicamente suicida, com comportamento automutilatório e tal, porque é o que a literatura diz que funciona. Se amanhã ou depois surgir a terapia das runas existenciais lá sendo superior a isso, não tem nenhum conflito ético, né, que é o que o Marco estava falando antes de defender o seu time, em dizer, olha, não trabalho mais com isso porque a literatura me mostra que tem uma coisa que hoje é superior àquilo que até então tínhamos.
Então, assim, eu acho que lidar com as teorias com menos paixões e com um olhar mais crítico sobre elas, entendendo, como o Marco disse, que todas elas têm suas limitações, nos ajuda a poder oferecer um trabalho mais ético, menos apaixonado, né? E mais eficaz, né? Vamos entender assim que um trabalho eficiente é aquele que funciona, né? Então, se aquilo seja mais funcional dentro desse contexto, né, a gente está trabalhando na clínica. Exatamente. Wilson, tem uma pergunta que eu acho que é para ti aqui, tá? É do Rodrigo Silveira, tá? Como o estudante pode começar a estudar as terapias de terceira geração? Bom, eu respondo dizendo, pegando o livro do Wilson. O livro do Wilson é perfeito para responder essa pergunta. Qual o melhor modelo terapêutico para começar? DBT, ACT ou FAP? É a funcional, analítico funcional, né? A FAP, né? Eu acho que... Pode responder, Marco, mas depois eu complemento. Não, só acho que é muito difícil responder, a gente indicar uma delas. Isso é uma questão, é uma escolha muito pessoal, né? Mas, Wilson, o que tu diria? Eu acho que a terapia tem mais evidência na literatura de que funciona, que tem maior embasamento, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu acho que eu começaria pela terapia cognitivo-comportamental, que é a que vai me dar mais base para a maior parte dos transtornos e quadros clínicos na prática, e depois eu vou complementando essa formação com aquilo que a TCC não alcança, que eu vou poder complementar com outras abordagens. E aí, por onde começar estudando, eu daria uma resposta mais modesta que a do Marco ali, pelo livro do Wilson. Eu diria assim, comecem não se contentando com aquilo que é dado na graduação, gente. Comece a olhar para o que vai além da graduação, porque a graduação a gente vê um recorte, muitas vezes apaixonado, daquilo que está na ementa da disciplina, aquilo que o professor sabe. Então, assim, olhar para aquilo que a gente não conhece sem preconceitos, né? Assim, olha, eu vou participar de um congresso de terapia cognitivo-comportamental e vou ver o que tem de novo, né? Os congressos, eles, via de regra, tentam trazer coisas mais atuais e novas, enfim, muitas vezes tem muitas ideias do que trabalhar, o que estudar e o que aprofundar do contato com outros profissionais, grupos de estudo, enfim. Acho que é ter a mente aberta, né? É o caminho para poder não ficar engessado. Só para finalizar, Marco, assim, tu sabe que tem uns trabalhos mostrando que a meia-vida do conhecimento em psicologia clínica é de 9 anos e meio. Então, isso significa dizer que um profissional que há 10 anos não faz uma supervisão, não vai a um congresso, não compra um livro novo, não estuda algo diferente, eu não estou dizendo que o cara é ruim, mas ele certamente não está oferecendo o que tem de mais atual para o paciente dele. Então, se nós olharmos por essa perspectiva, isso nos obriga a estarmos constantemente estudando e abertos a novas perspectivas, porque nenhuma teoria está acabada. Existe claramente espaço para melhoria nas terapias cognitivas e contextuais, e o que, enfim, se tenta avançar a todo momento é com propostas que possam nos ajudar a ganhar perspectiva. Então, enfim, não vamos ficar parado naquilo que a gente já está acostumado. Foi isso exatamente que eu falei quando a gente começou lá atrás na história, tá? Pela insatisfação. Então, a gente sempre tem que estar em movimento. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Tem muito congresso para a gente ir, tem muito curso para a gente fazer, tá? E tem muito livro para a gente estudar. Não é verdade? Exatamente. Tem muita coisa, né? Eu acho que isso é super importante. Exatamente. Pessoal, eu estou lendo aqui, quero agradecer o carinho, tem várias manifestações aqui, falas do pessoal aqui, muito bom, excelente encontro, sempre bom ouvir e aprender com o Wilson, foi uma satisfação conhecer a Fátima Marco também, ouvir suas perspectivas e experiência. Pessoal, grato aqui. Eu que agradeço também o carinho, né, do pessoal que está nos assistindo. E é isso, gente. Vamos estudar, porque tem muita coisa para estudar. Mente aberta, como o professor Wilson falou, né? A gente não deve jamais... A postura de um cientista é essa. É uma mente aberta, né? A gente sempre... os nossos modelos são provisórios, né? Eles estão dando conta no momento. Vão surgir outros modelos melhores, modelos que vão englobar os modelos anteriores num modelo mais amplo, né? Então, essa é a evolução do conhecimento científico, o que o Beck sempre recomendou, sempre defendeu, sempre fez,
foi ter essa postura de cientista, né? Ele sempre teve essa postura, né? A própria construção dos conceitos básicos da terapia cognitiva pelo Beck, né? Por exemplo, transformar o pensamento numa hipótese, buscar evidência, né? Sempre usou digamos, a epistemologia do conhecimento científico para a terapia, né? Então é isso, a gente tem que cultivar essa mentalidade científica, né? Ô, Bacana, Marco, gente. deixa eu só falar mais uma coisinha antes da gente encerrar, né, que eu queria dizer também que a Cognitivas vai lançar em junho agora o curso de Terapias Cognitivas, onde vai ampliar todas essas visões da DBT, da terapia de esquema e assim sucessivamente. Como o professor Wilson também tem cursos, Exatamente. está ligado a Elo, vamos dizer assim, uma das ideias é fazer um curso de especialização, né, ou formação em terapias cognitivas, um bom curso, né, que vai dar uma base bacana, vai discutir essas várias abordagens, né, vai dar o fundamento, né, comecem pelo fundamento, né, não tentem pular o fundamento. Exatamente. Começar lá com a Judith Beck, ainda mais nessa terceira revisão aí que está bem vitaminada, né? E depois ir incorporando as outras, essa árvore, né? De que foi se expandindo depois, né? Perfeito. Mas é isso, gente. Então, me despeço aí. Quero agradecer a participação do professor Wilson, a professora Fátima, que estava com essa rinite aí, essa alergia. Muito afetada, desculpem, pessoal. Mas que conseguiu falar ali. Então é isso, gente. Eu me despeço. Palavras finais, Wilson? Quer falar alguma coisa? Fátima? Não, só agradecer a audiência de todos, né? E agradecer mais uma vez aí o Marco e a Fátima pelo convite para poder estar aqui batendo esse papo com vocês aí. Foi ótimo ter esse momento de troca aí com vocês, mesmo que virtualmente, né? Já que a gente não tem se encontrado pessoalmente. Exatamente. Wilson, obrigada pela tua participação. Amei. É muito bom estar com você realmente. Em muitos lugares. Tá? Infelizmente, hoje a gente só está online mesmo, como você falou. Agradeço a todos que assistiram, tá? E nós vamos nos encontrar mais vezes, se Deus quiser. Com certeza. E quem não assistiu, quem quiser dar dica para outros, vai para o nosso canal depois, pode assistir e depois vai estar a gravação lá. Tá? Então é isso, gente. Vamos nos despedindo. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.